Então vamos lá, lição 28. O título é Realidade Paralela, a nova tática das trevas para aumentar o suicídio. E lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 239, está assim: já dissemos que muito mais grave são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então vamos agora à dissertação aqui da irmã Dufour. Antes eu vou falar aqui sobre Albert Morales. É um assistente do Hospital Esperança, trabalha com a irmã Dufour e atua muito junto aos suicidas, que ela começa já com ele. O assistente Herbert Morales, com longa bagagem no atendimento a suicidas, enviou preciosa advertência ao mundo físico para cooperar na compreensão dos dramas vividos por muitos daqueles que, infelizmente, rendem-se ao ato de destruir o próprio corpo. Que sua contribuição possa cooperar na erradicação dos males emocionais e psíquicos e colaborar com a valorização da vida. Vejamos um artigo desse companheiro. Durante muito tempo, séculos para ser mais preciso, os suicidas foram usados como escravos, sem terem qualquer consciência disso, para atormentarem outras pessoas na vida física, a fim de que cometessem o mesmo ato infeliz. Era um método cruel, desumano e de resultados certeiros, porque a energia do suicida desencarnado exala um halo de morte muito influente, desorientador e quase irresistível. Muitos deles tinham donos, ou seja, o obsessor ou as falanges que conseguiram levá-los à tragédia da morte, tornavam-se também seus proprietários. Quadro triste e muito desumano, arquitetado pelas infelizes e organizadas falanges do mal no astral. Bastava a simples aproximação de um suicida a alguém que estivesse mentalizando a própria morte para o processo se concretizar, muitas vezes instantaneamente, outras ao longo de certo tempo. Nas últimas décadas, embora continuem a existir, mudou o cenário dos processos de atuação obsessiva para induzir pessoas ao suicídio. Graças à iniciativa de várias campanhas de limpeza dos locais astrais, onde se aglomeravam milhões de suicidas, esse tipo de exploração diminuiu, no intuito de evitar a escravização para fins cruéis e diabólicos. Vales foram completamente extintos e transformados em ambiente de socorro e tratamento, resultando poucos ambientes astrais que se mantêm como território das sombras para a colonização de mentes abatidas pela loucura da morte do próprio corpo físico. No entanto, reduzida a proporção dessa exploração, outros mecanismos de domínio e escravização foram criados por aqueles que ainda insistem na valorização do mal. A tática é outra. Está em andamento um verdadeiro campeonato pela derrota existencial
nos planos astrais inferiores, usam agora a realidade paralela, trabalham com a extrema dificuldade que o humano possui em se adaptar ao mundo e com a inadaptação psicológica e emocional deles aos princípios da justiça social, da política e da finalidade da existência. Em função desse piso mental, estimulam uma realidade paralela na mente de quantos apresentam dificuldade em se ajustar à vida e às suas imposições. São bilhões de almas que renascem nos últimos 30 anos, vindo dos mais diversos subterrâneos do astral, carregando hábitos, formas de pensar e memórias marcantes adquiridas em outros tempos. Verdadeiros homens da caverna, se assim posso me exprimir, relativamente ao que pensam do mundo. Fazem parte de um projeto de limpeza e de reorganização social do astral, embora as formas clandestinas e não orientada pelos planos do bem continuem a sofrer com o tráfico e com os planejamentos realizados em esferas inferiores no mundo astral. Tais espíritos, venham de onde vierem, tenham ou não uma assistência espiritual de benfeitores, são escolhidos para renascerem totalmente fora dos padrões mais conhecidos de afinidade ou compromisso com os grupos familiares no mundo físico. A maioria deles, aliás, tem suas reencarnações oferecidas em mercados clandestinos de renascimento, compostos por grupos de espíritos que negociam com a reencarnação em troca de espelhar ainda mais a mentira, a loucura e a maldade no mundo. Existem também aqueles que, tutelados por benfeitores do renascimento, retornam ao corpo físico em regime expiatório, sem consciência de suas necessidades ou com planejamentos sem muita definição de metas. São avaliados por amigos espirituais e pela família carnal em regime de adoção espiritual, isto é, uma ação que vai além do critério mais conhecido da elaboração de um projeto reencarnatório, visando atrair o espírito do estágio de devaneios mentais em que se encontra relativamente ao tempo. Ali dá uma orientação aqui. Os espíritos atormentados que estão encarnados na realidade e totalmente inadaptados à realidade não conseguem se contextualizar com relação à época em que estão, com sua própria identidade e vivem com muitos devaneios. Então vamos voltar. Então, relativamente ao tempo e à realidade mental, apresentam enorme dificuldade de se ajustar à vida física porque pensam conforme filosofias e ideias de outros momentos da história. Encontram nas telas de cinema e nas séries televisivas a inspiração para o seu desajuste, criando em sua mente uma ficção paralela a respeito de si mesmo, para nada mais é que uma confusão entre o que vive na vida presente e as recordações de experiências antigas, de outras encarnações, ou até mesmo de sua vida fora da matéria. Uma autêntica realidade paralela em sua vida mental. O suicídio lhe parece um caminho ideal para irem ao encontro dessa realidade mental que não encontram na vida física. Então a gente tem que entender nisso tudo, dar uma paradinha aqui para a gente digerir um pouco isso. A gente tem que entender que a gente é doutrinado por umas religiões que colocam a gente como vassalo, né?
servidores da nobreza e do rei. Mas a realidade é que a gente não tem nenhuma diferença. O poder que Jesus Cristo, eu falo Jesus Cristo, mas poderia ser qualquer ascensionado, mas vou botar Jesus Cristo que vai mais na ferida, né? O poder que ele tem, nós temos. A energia que ele tem, nós temos. Mas por que nós não somos Jesus Cristo? Por que a gente não faz? Porque a gente ainda não se adaptou. Porque, como ela colocou aqui, o problema paralelo em sua vida mental. Não é uma escolha mental. É uma escolha comportamental. Tem um ditado, acho que é de Confúcio, que o ato massificado vira hábito. O hábito massificado vira caráter. E é exatamente isso. A gente estuda as leis aqui, o livro dos Espíritos, pergunta, e cada pergunta, dissertações variadas, mas a gente só estuda. A gente não faz como o Confúcio ali indicou. O Valdemir veio reclamar churumelas aqui, uma coisa que não é dele, não, é de todos nós. De todos nós. A gente vai estudando, mas não compra o peixe por inteiro. E toda hora fala, meu Deus do céu, comigo, eu estou ali, toda hora ali, vou aqui, faço uma coisa dessa com a minha esposa, com o meu amigo, com o meu filho. Ele pode fazer comigo, porque ele não tem a consciência do que eu tenho. Mas eu não posso fazer com ele e faço toda hora. E a gente tem que entender o que é esse divisor de água, de lá para cá, daqui para lá. Porque pelo que a gente lê aqui, a gente não tem escolha. A gente está fadado a cair num buraco e tropeçar e ser guiado por cego. Ser manipulado, ser escravo de algum malandro. Mas por quê? Porque a gente não toma a rédea da nossa realidade, da nossa vida. A gente quer ver a vida dos outros, a gente quer ouvir os relatos dos outros, e a gente fica, sabe, nessa vidinha, e a gente é aceito pelos outros. Sabe por quê? Eles querem se sensibilizar pela tua história, porque eles querem também contar a história deles para você. E ali é o coletivo. É o coletivo de vitimizado. É o coletivo de reclamões. Que está ali. Mas eu tenho que entender. Eu estou no coletivo quando eu sou simpático às leis daquele coletivo, à mensagem daquele coletivo. Na hora que eu já não sou do coletivo. E, acima de tudo, eu sou uma singularidade. Não tem ninguém igual a mim. Pode ter parecido, igual não tem. Então, eu tenho que trabalhar essa minha singularidade. Então, só há dois caminhos. O caminho da reclamação e da vitimização ou o caminho da autorresponsabilidade. Esses dois caminhos. E a gente entra em neurose, em psicose. Por quê? Porque entra para o caminho da reclamação e da vitimização. O problema é meu, a culpa é minha. Ele que falou, tal, mas ele foi instrumento. Se eu acredito em Deus, e se nesse mundo nada é por acaso, como foi dito na reunião passada, tem que entender, na lei da autorresponsabilidade, que aquele indivíduo, ele foi uma pessoa a trazer aquela informação para mim. Eu não tenho que ficar irritado com ele, eu não tenho que ficar magoado com ele. Eu tenho que entender que Deus, na sua inteligência suprema, arrumou aquele indivíduo para trazer aquilo para mim e eu entender o que ele está querendo dizer para mim. Tirando ali a vaidade, o orgulho, a raiva, o ódio. A raiva e o ódio já é uma energia que condiciono. Porque a gente só vive nesse mundo de zumbi, né? Sugando aqui e ali, trabalhando vibrações inferiores. Quando a gente consegue agarrar um pouquinho de energia para crescer, a gente pega essa energia e transforma em raiva, em ódio, em reclamação, em mais alimento
para meu poder criativo, que todo mundo tem, até esse pessoal que eles estão relatando aqui tem. Só que eles alimentam o poder criativo deles com energias de baixa vibração, para transformar em ódio, em raiva, em lamúria, em tudo. Então a gente tem que entender essa dicotomia. Qual é o caminho que eu quero tomar? É o da vitimização e reclamação ou da autorresponsabilidade? E hoje, a gente aqui, esse grupinho aqui, está numa situação muito pior do que aqueles lá fora. Não é porque a gente é melhor, não, porque a gente sabe mais. A gente sabe mais e estamos já numa dimensão de transição. E aí, as cocriações são automáticas. Não demora mais meses, dias, meses, semanas, anos, décadas, não. É no automático. Entrou para o lado da vitimização, da reclamação, já está se materializando. E aí a autorresponsabilidade, nossa, é uma autorresponsabilidade em transição, que a dúvida e o medo estão meio perdido ali. E aí a materialização demora um pouco mais. Porque a gente não cria autorresponsabilidade pura. E assim estamos trabalhando a autorresponsabilidade mesclada ainda. Então a gente tem que entender esse caminho e pegar lá o que o Confúcio falou lá há 3, 4, 5 mil anos atrás. O ato massificado vira hábito, o hábito massificado vira caráter. E o que é o caráter? O caráter é o nosso automático. É a primeira mensagem que vem, mano. Então, que a gente entenda esse trabalho muito hercúleo, né? Mas que tem que ser feito para transformar aquele homem velho para o homem novo. Porque senão a gente vai voltar lá para o mundinho de provas e expiações desde o início, né? Que é castigo? Não. Foi reprovado, vai voltar tudo de novo, porque o espírito nunca morre. O que dá medo é a nossa mente. A nossa mente, no pensamento da carne, da dor na carne. Como no livro do André Luiz, o cara estava sentado numa pedra catatônico. Aí botaram uma aparelhagem lá para ver o que era aquilo ali que ele estava ali. Ele estava mentalizando que ele estava sentado mesmo e tinha um diabão com um tridente fazendo assim nele. E era tudo mental, né, mano? Era a visualização mental que ele estava criando. Então, nós temos o mesmo poder de Jesus, temos a mesma energia, só que a gente não tem esse posicionamento mais luminoso, no qual muitos ascensionados estão aqui mostrando e falando, ó, sessão mediúnica é legal, doutrina espírita é legal, mas coloca em relacionamentos conflitantes que te trazem, como a irmã Sidofo está falando aqui do cinema e da televisão, essas mensagens astrais nada mais são do que figurações de energias que pensam, que criam, que se associa, e se associa aonde? No tenebroso, no pavoroso. E quanto mais eu falar, eu não quero o pavor, eu não quero o terror, e eu estou falando aquilo ali, mas eu estou me associando com aquilo ali. Não é que é coisa que não existe. Existe porque a gente cria. Então a gente tem que entender de estar aqui como professor ou como um a agregar, mas não que a gente sabe mais, que a gente vive, mas entendendo, eu sou a minha luz, eu sou a minha força. E como o irmão vem aqui intimidar, você entender que essa intimidação, eu falo irmão aqui, porque foi o Valdemir que trouxe ele lá no domingo, no sábado passado, né? Intimidar para você, sabe, baixar a vibração e ser engolido. E quando a gente tem essa noção, eu sou o dono, eu é que mando na minha vida, na minha cocriação, nada vai te levar para aquele lugar. O problema todo é dessa convicção.
Então vamos continuar aqui com a irmã Dufour. Tais espíritos são facilmente induzidos a mais variáveis formas de devaneio com a vida em razão de sua extrema dificuldade de reajustamento com a realidade. Possuem uma estrutura psíquica frágil e são alvo fácil de influenciação. Sente-se extremamente vazio de referências e totalmente sensíveis à dor que surge de quaisquer ameaças causadas a eles. Padecem de fascinação graves. Relacionando esse tema com a realidade vivida pelos médios, podemos traçar um caminho para entender o que se passa. Aí ela repete aqui o que lemos no início ali no livro dos médios. Já dissemos que muito mais grave são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Volta a irmã Dufour. No futuro, as ciências psíquicas terão que ultrapassar os limites de suas bases focadas exclusivamente nas causas orgânicas para atender esse tipo de doente. Os resultados surgirão à medida que esses profissionais entenderem claramente o que acontece na vida mento-espiritual de seus pacientes e que serão acompanhados nos desafiadores esforços de melhoria. Esse processo fará com que se construa um clima interior minimamente prazeroso para continuarem com a vontade de viver e de avançar nas suas reencarnações. E ela finaliza: a medicina terá que integrar suas abordagens e tratamento às bases do espírito imortal e da obsessão, para aprofundar os conhecimentos em torno dos novos diagnósticos que vão eclodir no planeta nas próximas décadas, em busca de métodos e técnicas que acolham a enfermidade do desajuste e da desadaptação espiritual perante uma realidade paralela vivida por tais corações. Que assim seja. Eu pedi o Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser, Valdemir? Pode. Agradecemos a Deus, né, por ter chegado para mais uma noite de estudo aqui na classe, nessa busca da verdade, na busca do conhecimento. Consigamos pôr em prática, né, o que a gente vem aprendendo e realizemos a transformação necessária a alcançarmos mais paz, mais felicidade, mais alegria e compromissos maiores do nosso crescimento ético, moral e espiritual. O que pedimos por nós seja expansivo a toda a humanidade, especialmente onde estiver o mais ignorante, o mais enfermo, o mais desequilibrado. E que a reunião possa ser uma reunião abençoada, que os propósitos possam ser alcançados na noite de hoje, na paz de Deus. Assim seja. Pô, agora que eu lembrei, eu esqueci o livro dos médios em casa. Mas aí tem, não tem? Tem, eu acho que tem sim. Se não tiver, tem ali dentro. Livro dos Espíritos. Se não tiver, tem ali dentro. Evangelho. Então, deve estar no outro lado. Lá. Se não tiver lá, eu pego ali dentro. Deve ter não, com certeza tem. Se tiver aí, é melhor que não precisa procurar. Fonte Viva, Filosofia. Não, tem não. Tem não? Tem não. Tinha um volume aí. Falando nisso, agora eu vou pegar um pouquinho d'água que secou. Tive que falar um pouquinho mais alto por causa da música.
Secou a garganta. Achou? Perdeu pegar o óculos aqui que também. Eu sei que é a lição 13, agora qual é o. Aqui, ó. Achou? Ah, então. Organizando por isso ali, tem muito evangelho, muito livro dos médios, ele leva até uns para lá para o centro, o pessoal usar porque está ali, o pessoal não usa, né? É. Então, 220. Tem que ver se está com as páginas corretas. Ou se não tiver a pergunta 220, item 13, é muita falta de sorte. Né? 12, 13. Ah, deixa eu ver aqui, eu estou aqui, mas segunda parte, 220, item 13. É. 214, 219, 220. Está aqui, item 13, está aqui. Pegar um completo, tem mais volumes ali. Então vamos lá, estamos no livro dos médiuns, no capítulo 17, segunda parte do capítulo 17, da formação dos médiuns, a pergunta 220, e vamos aqui para a subpergunta 13ª dessa 220. Entretanto, médium há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades, são médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhe é concedida. Todos entenderam? É, pequenininho. O trabalho que foi maior, né? Vamos fechar aqui. Então vamos aqui ao Miramês, no Filosofia Espírita. Não, Filosofia da Mediunidade. É que eu li o livro que eu comprei errado. Filosofia da Mediunidade, capítulo 46, Médiuns Revoltados, que é alusivo a essa pergunta. Existe sim o médium revoltado, que tem o dom da mediunidade, mas não aceita exercitar essa faculdade que chamamos, por sua natureza divina, bênção de Deus. Como tem? Bênção de Deus para o coração do homem e para a evolução do espírito. São médiuns imperfeitos que não compreendem o tesouro que se encontra em suas mãos. O instrumento para o aperfeiçoamento mais rápido em uma ascensão que garante estabilidade no amor, caso seja compreendida essa tarefa de servir por onde enveredar. É interessante isso aqui, que uma vez eu com minha mãe na Kombi, aí ela estava começando a frequentar uma igreja evangélica. Não sei se era igreja evangélica ou igreja católica. Falei, mãe, a senhora era lá da Corimba, lá, recebia entidades espirituais. Como é que a senhora vai para uma igreja católica ou evangélica? Eu não lembro qual era das duas. Aí ela, Carlos, eu recebi. Mas não sei nem se era eu, se era algum espírito. Eu não sei nem o que era aquilo. De repente, era algum transe no que eu estava. Falei, mãe, mas a senhora não tinha uma noção de tentar entender o que era aquilo? Ah, eu não tinha, não. Quer dizer, o problema de não trabalhar a mediunidade, não ter essa educação mediúnica, é essa falta de percepção, de sensibilidade do que está vivendo. E aí você entra numa parte meio louca, meio ignorante, e daí deixa aquele ato se continuar sem estudar aquilo, sem querer saber o que é aquilo. E muitas das vezes por causa de quê? Medo.
medo do desconhecido. E nisso aí é que está a beleza e o desbravador que foi Allan Kardec, onde todo mundo, uns brincavam e outros tinham medo. Ele entrou com uma visão séria do que era aquilo, né? Hoje eu já nem sei, lendo o Livro dos Espíritos friamente, hoje eu já nem sei se o nosso espiritismo de hoje é tão fidedigno como quando Allan Kardec estava ali estudando. Que ainda mais com essas comunicações de redes sociais, de palestrantes querendo mais volume do que seriedade nos conceitos, porque cada vez mais a doutrina espírita, pelo menos para mim, prende esse ser consciente, esse Deus individual, a um grupo coletivo de adoração a uma entidade espiritual, seja Jesus, seja o que for, mas espiritual e externa. E por isso que a gente entra nesse modo automático de adorar, mas não aceitar de coração, e vai indo naquela vida. Eu sou sempre assim, você sempre assim, não vou mudar. Então, esse lado da sessão mediúnica de pesquisa, de estudar, eu fico muito emocionado quando a Tânia vem e quando os irmãos dão dizendo que vieram aqui nessa casa aqui porque aqui é diferenciado na visão deles. Vieram aqui porque o estudo aqui não passa só o que está no livro, dá um plus a mais. Isso aí eu fico até alegre porque o que eu trago para cá não é meu, mas é o que me deixou, sabe, a luz. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, uma explicação tão lógica para tirar esse lado bruxulento, sabe, dessa coisa meio de novelinha, meio de novela das 9, aquela que sempre tem um tirano e que é muito poderoso, né, amor? Então, quer dizer, cara, vem dando a luz, é autorresponsabilidade. Tu só fica preso porque você dá o aceite. Porque você se vislumbra com o externo e não dá nem aí pelo autoconhecimento, o autoencontro. Então, hoje, a doutrina dos espíritos que a gente estuda aqui é um pouco diferenciada. Tem muitos lugares que estudam também, parecido conosco. Mas tem um pouco de pé atrás, de medo, de colocar de uma forma bem clara. Muito catolicismo dentro, velho. Muito. Da religião católica dentro do centro espírita. Com certeza. Às vezes eu vejo uma palestra que o cara não declara logo. Você é Deus, você que muda isso tudo. Mas não ficam ali, sabe, num ritual de pedir disso e daquilo. Pô, se Deus é a consciência suprema do universo, a causa causal, a vida da vida de tudo e de todos, por que a gente tem que ficar pedindo para os outros? O próprio princípio do que é Deus já nos põe contra tudo o que colocam aqui, que a gente tem que ficar nessa forma contemplativa com o externo. Mas as pessoas vivem. O próprio livro que a gente estudou das Irmãs do Fogo coloca todo um lado bruxulento, que as energias, os espíritos inferiores não, os espíritos mais apegados ao domínio, à escravização, estão fazendo. Mas de forma clara, lógica, contundente, ele falou aqui, a culpa é tua. Você que está dando muita atenção para o externo e você não trabalha o teu. Quer dizer, vai cozinhando em banho-maria. Para quê?
Não sei. Ainda mais depois, ainda mais as pessoas que leem as séries desse livro, já não precisa de tanta comiseração assim. A gente não tem que ter pena deles. A gente tem é que trabalhar a educação. E aí ficam ali nesse cozimento, a banho-maria, que eu fico assim, pô, pra que isso? Quem lê o livro dele não é qualquer um, não. É pessoas que já estão um passo à frente. Mas ficam ali enchendo linguiça não, cozinhando, né? Falam, mas parece que querem vender um outro livro, com uma outra página a mais, que vai dar um passo a mais. Não sei. Às vezes vem com uma, não pode se vender, mas, de repente, o interesse pior é querer vender muito, né? Depois daquelas comunicações, quando precisa, né, do André Luiz, do Emmanuel, do Bezerra, a única novidade que surgiu foi a Moça do Corpo. Porque nem o Miramês é tão novidade assim, não porque está muito apegado lá atrás ainda. Sim, dentro da linha deles tem os autores que, quando você traz páginas aqui todo dia. O Hamed, entendeu? O Miramês, não, aquele que tenta ser Santo Espírito aí, Ramatiz. Tem uma mulher também que um espírito, se assina a mulher também, Isabelle, que também é muito interessante, mas é conversa fiada. O médio voltado está, de certa forma, mais ligado à coisa do mundo. Se encontra ainda preso às paixões terrenas, de sorte a envolver-se nelas e não enxergar o que lhe está sendo entregue pelos benfeitores da espiritualidade superior. Ô, Carlos, eu ia falar uma coisa que tinha fugido. Agora eu lembrei. Você estava falando do Kardec, né, do trabalho do Kardec. É que o que ele fez foi ciência. É o que a gente fala. Ciência, você tem que comprovar 1, 2, 10, 50 vezes para aquilo ali ser uma verdade. Religião é o que disseram. Filosofia, você indaga, né? Pode ser, pode não ser, o que fazer. Agora, a ciência é uma coisa exata. Ainda mais quando você pega através de comunicação de espíritos superiores, que ele foi muito bem assessorado, né? Pelo espírito de verdade, não podia ser outro, né? E a ciência naquela época não tinha tanto material que tem hoje, né? Hoje, esse lado do milagre foi morto. Que a gente entende que a gente está começando a entender como é que é essa manipulação de energias. E aí foi o livro que eu trouxe aqui, acho que domingo, não foi domingo passado, foi domingo retrasado, que, não foi livro não, foi um vídeo que o Júnior me mandou de um palestrante falando, aí ele me chamou de quê? De guru. Eu até achei gozado. Guru aí, ó, o cara tá falando exatamente o que tu já falava já um tempo atrás, que as curas vão ser feitas por energias, e que o que Jesus fez há mais de 2000 anos será o nosso futuro aqui na frente. Aí o cara palestrando lá, falando isso. E quando a gente coloca aqui numa casa espírita, a gente até entende os métodos que a espiritualidade usa, por uma atuação da dona Denise aqui, que logo de início ficou chocada pela forma que a gente interage aqui. Não tem assistencialismo, não tem cabine de passes, disso e daquilo, mas tem mais estudo do que muita casa espírita. Mas as pessoas querem um oba-oba, né? Querem nessa coisa louca do proselitismo a ele, a doutrina que ele abraça, isso, aquilo, sair daqui confortável, ir para casa e voltar a ser a pessoa que era. Pronto. Mas quando chega e fala sobre a autorresponsabilidade, aquilo ali cria uma perturbação, e aí é o que Jesus fala. Eu não vim aqui para trazer a paz, eu vim para trazer a espada da transição, da ignorância para o conhecimento.
E isso cria perturbação mesmo, porque você vai ter que sair da sua forma confortável, que foi a vida toda, para estar lutando contra você mesmo todo dia para mudar daquele homem velho para ser homem velho. Aí que é. Então, continuar. Eles não compreendem a oportunidade de se libertar e desconhece o valor da graça que lhe é concedida. No caso, o médium, né, que não aceita. Deus, pela sua bondade e amor, nunca se esqueceu de amparar todos os seus filhos, mandando sempre missionários se revestirem da carne para dar exemplo de caridade e de amor, vivendo as virtudes que o Evangelho ensinou. E ele o fez... Cadê? E ele o fez visivelmente na codificação. Daí tem alguma palavra trocada que tinha outras em cima. E ele o fez visivelmente na codificação da doutrina espírita. Entre os espíritos da verdade, transmitem diretamente. Está sem ponto, sem nada? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. E ele o fez visivelmente na codificação da doutrina espírita. E ele o fez na codificação da doutrina espírita. Vamos tirar esse aqui, onde os espíritos da verdade transmitem diretamente, através de instrumentos qualificados, mensagens, de modo a educar e fazer entender aos médiuns os caminhos a seguir, vencendo a si mesmo, vencendo todos os obstáculos. Estamos escrevendo os livros dentro da simplicidade possível para tornar mais bem entendidas as principais obras do codificador, de modo a atingir a todos no amparo de si mesmo. Vale a pena interessar-se pelo Espiritismo e colocarem em prática seus conceitos. É que está junto aqui. E colocar em prática. Está tão junto, eu botei em colocarem. Em colocar em prática seus conceitos, que são os mesmos de Jesus. Todas as consciências espirituais buscam falar de forma profunda na linguagem que todos conhecem, pois foram feitas para tal empenho. E a natureza quem fala, servindo de instrumento para Deus. O médium, que a codificação chama de perfeito, é aquele... Não tem o resto. Aí, então o último ponto aqui. Pois foram feitas para tal empenho, e a natureza quem fala, servindo de instrumento de Deus. Que assim seja. Tinha um pedacinho assim, ali, mas não tem o final. Eu acho que na hora de baixar, baixou cortado. Eu não li, da próxima vez eu vou ver se eu leio, para ver se está todo ele. Eu também pode ter pego. Eu estou chegando um pouco no computador. Então vamos juntos agora unir os pensamentos, mentalizar a imagem do Mestre Jesus e tentar entrar em comunicação com ele, com o nosso modelo guia. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia, desse grupo reunido no intuito de ampliar horizontes, de expandir consciência, e que a paz resultante do saber fundamental do que procuramos, seja uma realidade na consciência de todos nós. E assim, mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização
para que irmãos encarnados e desencarnados possam se comunicar, se possível for, e que todos aqui possam ser merecedor dessa paz de início falado. Que assim seja. Nossos irmãos, já estamos chegando ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado consciente e voltar ao diálogo com o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, que a vossa paz possa reinar nesse ambiente, nesse recinto. Agradecemos por mais essa noite de estudo e que todos aqui, encarnados e desencarnados, possa ter recebido a sua draja de medicamento necessário para o seu desajuste e que a paz, repetindo mais uma vez, seja uma realidade na consciência de todos. Que assim seja, graças a Deus. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Graças a Deus. Dona Iraci, Dona Emília, Manel, tudo jóia? Tudo bem? Comigo também, graças a Deus, tudo bem. Tem uma comunicação? Deixa eu botar aqui mais perto. Se a gente tiver amanhã. Coisa errada. Coisa errada. Assim, em busca da verdade, do ato que fostes ao arcanjo que serás. Ouve a voz do divino Rabi. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, de mãos dadas com Jesus, segue, meu irmão, em busca da verdade.